Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto, Cinemação, Jet.com.br e Wannabe Nerd. Vamos aqui para o segundo filme do segundo dia do Festival de Sundance 2021, direto do computador, porque o festival é online neste ano. O segundo filme do segundo dia se chama Luso e é um filme de Malta. O próprio diretor disse que é um dos poucos filmes que foram feitos em Malta, né? Filmes malteses mesmo. E Malta foi retratada em poucos filmes também colateralmente, né? Então um filme que se passa todo em Malta e que é sobre a vida em Malta é muito raro, né? Primeiro, muito mais ainda, primeiro no Festival de Sundance. E se você é um cara que curte cinema brasileiro, entende um pouco de história de cinema e fosse ver esse filme aqui, você saberia que a premissa de um dos filmes daquele grande diretor brasileiro. Genial, vanguardista, o maior de todos os tempos do cinema brasileiro. Que é o Barravento, né? Por quê? Porque trata de como o sistema afeta a vida de um pescador tradicional. Obviamente, Barravento é um contexto totalmente diferente, outra época. E o Luso está aqui em 2021, está na Europa, está tratando de União Europeia. Mas que mostra realmente o impacto, né, de tudo isso sobre o personagem principal, que é um pescador, né, que está tendo problemas com seu barco. Seu barco é um modelo Luso, que é um modelo tradicional da ilha, que ele está na família dele há mais de 100 anos, e é um barco de madeira que está começando a encher de água, está tendo problema e ele não tem dinheiro para consertar. Então ele não está conseguindo pescar o suficiente, não está conseguindo vender os peixes. Dentro disso tem as grandes companhias pesqueiras que estão lá, inclusive fazendo pesca ilegal. E ele tem um problema na família dele, porque o filho dele, recém-nascido, não está crescendo o suficiente, está com problemas nutricionais, porque eles realmente não têm dinheiro, a criança está rejeitando leite e eles não têm muito dinheiro para alimentar. Ele é orgulhoso demais para aceitar o dinheiro da família da esposa, e aí isso gera uma crise no casamento, a preocupação com o filho, e ele acaba tendo que tomar atitudes que ele não quer, se envolvendo com coisas que ele não quer se envolver para poder resolver os seus problemas e, ao mesmo tempo, tentando fazer tudo isso, tentando manter o estilo de vida dele. Por cima de tudo isso, tem um programa da União Europeia que incentiva os pescadores a abandonar a pesca, dando uma compensação de alguns milhares de euros para eles seguirem para outra indústria, mas ele não quer fazer isso, porque ele quer manter o trabalho tradicional da família dele. Você pensa, Maurício, você é numa praiazinha? Não, é tudo urbano, né? É uma cidade muito grande, né? Como se fosse assim, um pescador de Salvador ou de Recife, né? Aqui no Brasil, mais ou menos, eu acho que é mais ou menos essa a proporção. Aqui no Brasil não, aí no Brasil, né? Porque eu não estou no Brasil, mas vocês entenderam o meu ponto. Acho que é mais ou menos essa proporção. Tem uma outra coisa que eles fizeram no Luso que eu achei sensacional, que eles conseguiram dar personalidade para o barco, certo? Que é um barco de madeira, entendeu? Só que ele tem umas esculturas de olhos na proa que realmente fazem o barco ter personalidade, a depender de como você faz o ângulo, né? Do ângulo que você usa ali, do enquadramento que você usa para mostrar o barco. E tem um momento chave em que realmente parece que nós estamos tratando o animal indo para o abate, é um barco de madeira, e eu achei isso genial, você conseguir dar personalidade para um barco de madeira, né, e colocar emoção naquele objeto, na relação com o seu proprietário, foi realmente genial. Esse é um filme que é um neorrealismo do agora, né, fazendo referência ao neorrealismo italiano, porque ele é um filme que trabalha com atores não profissionais, mas que atuaram melhor do que muitos atores supostamente profissionais, que eu já vi em vários filmes, inclusive alguns aqui em Sundance, e por causa desse tema social macro, né, que fica ali e como isso afeta a vida da pessoa, né? Se você vê assim, o que acontece com ele é um pouco parecido com o que acontece em Ladrões de Bicicleta. Só a premissa básica, né, dele ter que correr atrás para tentar resolver um problema e o sistema todo andando contra ele, as coisas dando errado e ele tendo que fazer coisas erradas ou não fazendo coisas erradas para tentar conseguir alimentar o seu filho. Gostei muito de Luso. Vai ficar então com 4,5 estrelas de 5.